Olá, tudo bem? Aqui é a Karina Rebelo da Provoco. Que bom ter você aqui novamente, falando de pessoas que inspiram para pessoas que se inspiram. Esse é nosso objetivo, nosso propósito. Sou especialista em liderança, desenvolvimento comportamental, inclusive cultura organizacional, onde tudo está interligado, conectado em um mundo que cada vez mais isso faz sentido. Faz sentido para você também? E hoje o nosso tema são lideranças que têm medo de conflitos. Como se posicionar com humanidade e clareza? Quando falamos de inspirar, quando falamos, das novas tendências, percebemos que elas continuam as antigas, saber lidar com pessoas. Tem pessoa mais complicada que muitas vezes a gente mesmo? Então, dentro dessas reflexões, a gente vai estar aí conversando. Hoje, então, quero falar com você, líder. E líder, entenda que líder nem sempre é aquele que está no crachá, a gente é líder no dia a dia. Com as nossas famílias, na sociedade, na comunidade, na nossa organização, com os nossos colegas, tomando posicionamentos, direcionando, sendo protagonistas da nossa história. Então, nós, quanto líderes, que muitas vezes carregamos um peso silencioso, o medo de enfrentar conflitos. Como enfrentá-los? Como conseguir ajudar de alguma forma, E até onde é o meu limite, até onde eu posso ir. O medo de uma conversa difícil, muitas vezes o medo de magoar, o medo de tomar uma decisão impopular ou até o medo de não saber como começar. Se isso te atravessa de alguma forma, respira. A conversa de hoje é para ti. Prática, acolhedora e real. Vamos lá? Então, por que as lideranças evitam conflitos? Então, dentro desse ponto aqui, vem algumas reflexões. Evitam conflitos, talvez porque receiam de ser vistos como duro demais ou injusto, medo de perder a conexão com a equipe, medo de piorar a situação, ou até mesmo devido a crenças internas, como um conflito, O conflito é ruim, é criado aquele slogan, aquele padrão que todo conflito ele é ruim. Se eu falar, alguém vai se magoar, e aí como que eu faço? Será que eu vou de alguma forma prejudicar alguém? Eu preciso agradar para ser aceito. E acaba sendo uma liderança que acredita que a liderança, para ser aceita, tem que ser uma liderança boazinha. Então, aqui eu vou estar desconstruindo muito dessas questões, fazendo refletir, pensar, para que a gente seja muito mais efetivos na nossa vida. Porque quando evitamos o conflito, normalmente não é por falta de competência, é por excesso de sensibilidade, por querer proteger o outro ou até mesmo a nós mesmos. Mas evitar tem um custo muito alto. O problema cresce, cria ruídos e a confiança enfraquece entre as partes. Porque o que a gente busca é se sentir ouvido e ser ouvido e ouvir outras pessoas, conectar sentimentos, racionalizar para o objetivo e, com isto, encontrar alternativas e saídas. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho mais, vamos gerar mais algumas reflexões aqui. A importância dessa imparcialidade, então, e dessa justiça que a gente falou ali no início. Então, qual é a importância de eu ser imparcial, de eu trabalhar de maneira justa? E essa justiça e essa imparcialidade é o que vai fortalecer essa confiança entre as partes. Então, alguns pontos importantes para a gente pensar que imparcialidade, pessoal, não é frieza, é maturidade. Imparcialidade é escutar todos os lados, é entender quais os sentimentos que estão envolvidos ali, é a gente poder realmente compreender qual é o objetivo principal e o que está gerando essas discussões, esses pontos de vista diferentes, que são muito importantes, porque são esses pontos de vista que fazem pensar o quanto a gente tem ali de informações para crescer, para se desenvolver, rever nossos pontos de vista e poder, então, tomar a melhor decisão, seja individual ou coletiva. Por isso é maturidade, do respirar e não levar para o coração. Ser justo não é agradar,
é honrar o coletivo, é a gente entender que as pessoas não crescem sozinhas, elas crescem a partir da soma de vários conhecimentos para multiplicar resultados. Porque o líder não é ali amigo nem pai, ele é ponte, ele é mediador, ele é guardião do clima, e eu ainda digo que ele é o embaixador da cultura organizacional. Então, a gente compreender que ali a gente não trabalha com uma família, a gente trabalha ali com pessoas que trabalham para poder se desenvolver, conquistar seus sonhos, poder crescer, poder realmente construir uma vida com um pouco mais de segurança. Ser imparcial é conseguir tirar o seu da frente para enxergar o nós. E isso exige, gente, muita coragem e humildade. E não venha pensar que quem tem coragem está sem medo. Quem tem coragem também está sentindo frio na barriga, tem medo, mas o medo, nesse momento, ele se tornou importante para poder analisar riscos, poder entender o todo para que a gente realmente consiga tomar a melhor decisão com humildade. Humildade, compreender que nem sempre a gente precisa ter todas as respostas e saber tudo, né, o que está acontecendo. Por isto, a imparcialidade vem junto com uma escuta ativa. O compreender de fato, não julgando, não querendo julgar a partir do seu ponto de vista. E dentro disto, eu vou trazer mais um ponto para que a gente possa estar pensando aí. Como limpar o ruído antes, então, de agir, porque isso tudo são ruídos que a gente traz mentais. Então, dentro desse processo, né, de forma mais prática e transformadora, eu trago 5 passos simples para você refletir e que chegou nesse momento percebendo que está fazendo sentido, está atravessando aí esse pensamento. Primeiro ponto, pausa consciente. Respire, não reaja no impulso. Os 30 segundos, logo quando vem aquela raiva, vem aquela ansiedade, vem aquela impulsividade que você vai falar, são os 30 segundos que provavelmente são palavras que você venha a se arrepender na sequência. Palavra dita é palavra registrada, lembre disto. Então, pausa consciente, analise, respire, compreenda o que está atrás disso, qual é a necessidade dessa pessoa, o que para ela faz sentido, o que ela está querendo trazer com isto, o que é dela, o que realmente é do processo. Ela está reclamando dela ou ela está trazendo de uma maneira que faz sentido aquilo que estamos buscando? Então, pausa consciente, respire. Até para saber se o que eu tenho para dizer vai ajudar ou vai atrapalhar. Então, essa é uma consciência que precisamos ter. Maturidade. Cheque o interno. Cheque a você. Esse é o segundo passo. Estou reagindo a quê? Eu tenho que entender qual é o meu estado emocional naquele momento. Se você não está bem, tá tudo bem. A gente pedir, me dá um tempo, deixa eu pensar. Depois voltamos e conversamos. E volte, não deixe no vácuo, porque o conflito está ali lhe aguardando. Nada que cai no seu colo não é para você. Se caiu no seu colo é porque você tem ali uma participação, uma contribuição, é capaz, é possível. Precisamos pensar. Não sei como, às vezes peça ajuda. Quem é o CPF que pode, numa troca de ideias, lhe auxiliar e trazer uma luz e clareza aí. Terceiro passo. Então, primeiro, pausa consciente. Segundo, cheque o teu interno. Terceiro, diferencie fato de interpretação. Aqui, gente, nós somos campeões em julgar, gerar inferências a partir do nosso ponto de vista. A pessoa está falando isso, logo é porque ela quer se beneficiar. Logo é porque ela é a reclamona. Logo, então a gente vai trazendo muitas vezes as nossas interpretações. Abra sua mente, abra seu coração. Permita-se a analisar o contexto, fazer com que outras pessoas também tragam seu ponto de vista ou simplesmente observe melhor o que você está tão no automático e não está percebendo. Então, diferencie os fatos, realidades de interpretações para não tomar uma ação, uma decisão que você possa se arrepender ali na frente. Quarto passo, escuta inicial separada das pessoas envolvidas. Não ponha todo mundo junto para gerar discussão.
Talvez você não vai dar conta disso. Dependendo do tamanho do conflito, eu tenho que escutar as partes, compreender, e aí vem, talvez, dentro dessa mesma escuta, depois uma decisão de juntar o coletivo para poder, né, gerar aí um entendimento e consenso. Mas primeiro passo inicial, escute individualmente. Analise cada situação com as suas particularidades. Faça a partir daí uma compreensão interna com você. Entenda o objetivo e o contexto. E aí sim, tome a decisão se o próximo passo será coletivo ou não. Tem certas situações que eu vou dizer para você. A melhor coisa é trabalhar no individual, tratar, e quando você vê, são pequenos detalhes que a nível corporativo precisamos ajustar para evitar conflitos. Um procedimento, um processo, uma comunicação, algum ruído dentro da própria gestão e que ali tem uma grande oportunidade que podemos trabalhar. Quinto passo. Não assuma histórias, pergunte, não fique dando as suas opiniões e dizendo o que as pessoas devem fazer. Pergunte a elas o quanto elas entendem o impacto disto, o quanto para elas faz sentido e esse pensamento, esse ponto de vista, ou às vezes a teimosia vai ajudar a alcançar objetivos. Pergunte para elas, então, a partir dessa compreensão, o que vocês podem estar fazendo de melhor, compreendendo que esses são os nossos valores? Então, pergunte, perguntas poderosas, e muitas vezes a pergunta está vinculada a uma frase que a própria pessoa disse. Por que aqui a gente não consegue se falar direito, se comunicar? Ok, então, o que vamos fazer para melhorar essa nossa comunicação? E aí você vai alinhando junto, fazendo com que as pessoas sejam corresponsáveis pela tomada de decisão, pelo resultado. Conflito não se resolve no ruído, ele se resolve na clareza, na compreensão. A clareza, ela nasce, gente. Então, novamente, desta coragem de perguntar antes de supor. Coragem novamente. E a coragem, como eu falei anteriormente, é analisar riscos, analise o contexto, para perguntar antes da gente supor. Pense nisto. E dentro desse processo, conversas difíceis também fazem parte do nosso dia a dia. Falar de conflitos é falar de conversas difíceis, conversas um pouco mais calorosas. Como conduzir essas conversas, então, Karina? Com humanização e autoridade. Bom, vou trazer aqui para vocês algumas estruturas práticas de 6 passos para a gente pensar. Prepare-se primeiro emocionalmente, respire e defina qual é a intenção, qual é o objetivo, o que eu quero resolver. E não o que eu quero provar, que eu sou autoridade, que aqui não se trata dessa forma, não se faz dessa maneira. Não. O que eu quero resolver? Eu quero resolver esse conflito, eu quero resolver essa problemática das faltas, por exemplo, dessa pessoa, entendendo o que faz ela não ser tão assídua, perguntando como ela percebe o desempenho dela e até mesmo o quanto ela é importante para esse contexto. Comece a pergunta, entendendo aonde está o emocional dessa pessoa. Seja o mais imparcial possível, esteja bem para fazer essa conversa e não trazer a sua insatisfação para a mesa, porque você vai fechar sua escuta. Ali podem ter elementos importantes que vão fazer você pensar. Comece com o propósito, né? Por que estamos aqui? Encontrar o melhor caminho juntos. Fulano, precisamos juntos aqui encontrar uma forma de nos desenvolver melhor. Preciso verificar com você, entender, compreender o que está acontecendo no dia a dia a partir do teu ponto de vista. Pode te trazer elementos fundamentais e importantes aí para desenvolver a tua fala, que entra nesse próximo passo, que é a fala sobre fatos, não sobre pessoas, sem rótulos, sem julgamentos. Porque o fulano não me entregou, porque o fulano atrasou. E aí, vamos lá. Geralmente isso acontece quando existem turnos diferentes, setores diferentes dentro das organizações, né? E aí? Falta empatia, muitas vezes as pessoas, cada uma está presa dentro das suas necessidades. E aí elas esquecem que cada um também está sob pressão. Mas eu mandei o e-mail, mas eu mandei o WhatsApp.
Como é que o outro não viu? A gente não percebe que muitas vezes as pessoas também estão recebendo WhatsApp de outras pessoas. E aquele WhatsApp, aquele e-mail, vai descendo. Quem aí que está me ouvindo, nunca aconteceu isto? Onde teve uma mensagem que se perdeu. E alguém que está do outro lado com uma expectativa esperando, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma necessidade, né? Uma expectativa de, poxa, mais uma vez a pessoa não me deu retorno. Mais uma vez, aquela pessoa lá é alguém que só prioriza as suas necessidades. Quando ele vir me pedir alguma coisa, pode deixar, também vou deixar ele no vácuo. E aí a gente acaba rivalizando, né? E perdendo com isso muito dentro das relações interpessoais. Pessoal, vai atrás, pergunta se aquilo é importante, liga. Vai lá no setor, circula, entende, mostra a importância. Porque esse processo é uma responsabilidade sua, não joga o macaquinho para o ombro do outro. Eu passei, não fiz porque o outro que não fez. Não faça isso, não seja um medíocre, um mediano se nivelando por baixo. Ajude, vai atrás, compreenda, mostre a importância, envolva. Não com agressividade. Olha lá a primeira parte que eu falei, prepare-se emocionalmente. Que você traga realmente objetividade, conexão e não intensidade na voz. Esses dias, conversando com um cliente meu, a gente falando exatamente dessas conversas difíceis, e ele tinha um colaborador. E esse colaborador dele era uma pessoa que precisava se responsabilizar mais, ter mais proatividade. Ele só fazia se era cutucado, fazia o feijão com arroz. Se tinha alguma coisa caída na frente, ele deixava aquilo ali na frente. Não mostrava, assim, realmente uma inquietação de fazer melhor ou realmente ajudar, né, no contexto. Quando ele fez a primeira conversa com essa pessoa, ele começou bem, falando, fulano, vamos lá, vamos entender um pouco o que compõe a tua função, qual a importância dela, como que você se vê no dia a dia, executando, realizando, e aí foi o momento onde ele se perdeu, que diz, porque eu vejo que você não está atendendo a contento, estou muito triste contigo, vejo que você está escorado nas paredes, isso para mim não é o suficiente, se não melhorar em 30 dias, você está na rua. Eu fiquei observando quando ele me contou, e a gente começou depois, né, a trazer para consciência, que ele começou bem na fala, mas ele se perdeu na segunda parte e deixou as emoções dele falarem mais alto. Ele não deixou nem a outra pessoa falar para ele pegar um gancho e devolver com uma pergunta mais inteligente, fazendo o outro se comprometer, se responsabilizar, ou pelo menos tu saber como que tu vai conduzir de uma forma muito mais estratégica. Resumindo, no outro dia a pessoa botou um atestado e não veio trabalhar. Então, quantas vezes a gente vê isso, né? Então, o quarto passo é dê espaço para o outro falar. Tenha uma escutativa sem interromper. Porque ali podem ter elementos importantes para a tua fala estratégica, de fazer a outra pessoa entender o que ela está reclamando, fazer ela pensar se ela realmente também não está fazendo. Então, isso faz com que a gente consiga conectar melhor as pessoas, porque as pessoas cada vez mais estão pensando menos, estão só vivendo o fluxo, e aí que está o perigo. Então, negocie esses acordos de maneira clara, esse quinto ponto, né? O que cada um assume, então, no próximo passo, daqui para diante. Daqui para diante, o que nós vamos fazer, cada um dentro das suas responsabilidades, para que os resultados sejam alcançados. E o encerramento é com reforço positivo, né? Reconheça os avanços, as potencialidades, os pontos fortes, que não precisa estar lá no início da conversa, pode ser no final também, para reforçar isso e dizer o quanto de confiança você tem nessa pessoa. Conversa difícil não precisa ser dura, ela precisa ser clara. E clareza sempre pode ser transmitida com respeito. Então, pessoal, direcionamento nosso deve ser para os ouvintes. Então, no momento em que eu estou conversando com alguém, algo que deve acionar, refletir no outro, é quando eu faço algumas perguntas de autoavaliação para me preparar, né, para poder despertar isso neles. Eu vou trazer algumas aqui para você pensar e usar no seu dia a dia. Qual conversa eu estou evitando nesse momento? E aí eu estou trazendo você para um desafio, hein? Vai pensando junto. Qual conversa que eu estou evitando nesse momento e que eu preciso trazer, então, essa clareza? O que
estou com medo de perder? Muitas vezes o medo é só meu, a gente se torna refém das pessoas, das situações, e vai convivendo com as situações difíceis e não trazendo para clareza para que juntos possamos crescer e melhorar e evoluir quanto seres humanos. As pessoas esperam isto, só que quando elas não têm essa atenção, elas reforçam o seu pior. O que eu deixo de ganhar como líder e equipe ao continuar evitando essa conversa? Porque muitas vezes a equipe está esperando que você limpe esse ruído. Porque às vezes é uma pessoa que você popa, mas acaba perdendo um grupo inteiro. Pense nisso. Se eu fosse um líder que admiro, como eu conduziria essa situação? Pense. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, um grande amigo, e comentei com ele, inclusive, isto, né? O que tu admira? Quem é essa pessoa que a gente admira? Que postura ela tem? Ok, agora, olhando para isso, o que falta para você chegar lá? E aí eu quero trazer algo da neurociência para você. O cérebro só reconhece o que a gente tem. E quando a gente reconhece o que a gente tem, significa que eu posso trabalhar e chegar lá. Então, se você tem alguém que você admira e vê ela como uma inspiração para conduzir a facilidade que ela tem com situações, se você reconheceu isto, trabalhe, você chega lá, você consegue. Teu cérebro já reconheceu a tua capacidade. Precisa só administrar o teu medo, gerar tuas análises de maneira muito mais empoderadas e ter coragem de avançar. É como eu digo dentro das minhas palestras muitas vezes, põe a fralda e vai assim mesmo. Porque é o que está naquele momento sendo necessário. As pessoas se desenvolvem pelas relações, pela comunicação, mais assertiva e não violenta. Respira. Lembra que eu já falei lá em cima? Respira, controla a tua emoção. Seja imparcial para ser justo. E que ruído interno eu preciso limpar antes de agir? Então, eu preciso pensar que ruídos que eu quero limpar, não traga muitos assuntos, trata um assunto por vez, senão vira uma bagunça. E não traga também as coisas dos últimos 6 meses para tratar tudo numa mesa e aproveitar que vai conversar e limpar tudo. Não. Traga o que foi mais de momentâneo, situacional, do último período, porque está quentinho. O resto a pessoa nem lembra mais. E você não foi competente de limpar antes. Então, pegue agora e vá gradativamente. Bote foco e energia aonde realmente, naquele momento, vai trazer um resultado muito mais rápido. E para finalizar, eu quero deixar para você um mini desafio prático. Se você chegou até aqui nesse podcast, é porque você quer se desafiar, quer ir para o próximo nível. Então, escolha uma conversa difícil que você está evitando neste momento. Hoje, ainda hoje, dê o primeiro passo. Mande uma mensagem, convide para conversar, alinhe a intenção, se organize. Reescute esse áudio aqui todo novamente, faça o seu passo a passo, prepare-se emocionalmente e vá. Coração aberto, mente aberta, escuta aberta. E se surpreenda com o desenrolar. Muitas vezes as conversas difíceis não são tão difíceis. Somos nós que colocamos peso nelas. Então, pense nisso, porque liderar conflitos não é sobre ser duro, é sobre ser inteiro, humano falando para o humano. É sobre ser presença, clareza, coragem, a serviço de um propósito maior, que é trabalharmos juntos em prol de um resultado, para alimentar os nossos sonhos, as nossas conquistas individuais. Bom, pessoal, muito obrigada por estar até aqui comigo e poder, junto com você, conduzir esse bate-papo sobre conversas difíceis com mais clareza, lucidez e coração. Vamos inspirar outras pessoas, nos inspirando, nos desenvolvendo. E se esse episódio aqui tocou você, tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa fortalecer a sua liderança. E tem uma frase que eu sempre digo ao final, e tá tudo bem. Talvez a gente nesse momento não foi tão efetivo, aprende com os erros, busque melhorar ainda mais e amanhã faça a sua melhor versão. A gente amadurece, cresce e evolui praticando, não tem outra forma. E se precisar trocar alguma ideia, fazer um bate-papo para que você possa se sentir mais fortalecido,
Procure a Provoco, vamos conversar, vamos trocar algumas ideias. Será um grande prazer. E, ao mesmo tempo, reforço meu convite ali em cima. Passe esse episódio para outras pessoas que possam estar precisando gerar uma luz, gerar um caminho, uma jornada. Foi um grande prazer estar com vocês. Sou a Karina Rebelo da Provoco, especialista em liderança, desenvolvimento humano e cultura organizacional. Até o próximo!